Eu quero ler para vocês dois textos da Bíblia. Um deles, nós aqui na Bethesda vimos, nós já pregamos. Eu acho que todos os pastores da Bethesda já pregaram nesse texto. O Vili já pregou no texto. A Jerusa já pregou no texto. Eu acho que o Eliel já fez também uma mensagem, um sermão sobre esse texto. E eu quero falar nele de novo. Paulo diz assim: eu não me canso de repetir para vocês as mesmas coisas. Por quê? Eu quero insistir nesse texto, nesse versículo da Bíblia. Porque mudar a chave da nossa compreensão é muito difícil. Mudar a chave religiosa é muito difícil. Porque nós temos uma cultura. E a cultura nos empurra a pensar de uma forma. E quando a gente precisa mudar a chave, é muito difícil. Então eu vou ler o versículo de João, capítulo de número 16, versículo 33. E depois eu quero amarrar esse versículo com uma narrativa de Lucas, capítulo 23, versículos 35 em diante. O primeiro texto que eu quero ler, então, ele é muito conhecido, como eu já falei. Todos nós aqui na Bethesda já falamos dele, já pregamos dele. João 16, 33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Neste mundo vocês terão aflições. Eu quero que vocês tenham paz. Mas eu quero que vocês tenham paz com a consciência de que neste mundo vocês terão aflições. Parece contraditório, paradoxal. Quero que vocês tenham paz, mas eu advirto que neste mundo vocês terão aflições. Leia comigo Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 35. O povo ficou observando. Jesus aqui está crucificado, está na cruz. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo. Se é o Cristo de Deus, o escolhido. Diga comigo assim: Jesus foi ridicularizado, diga. Os soldados, aproximando-se dele, zombavam, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Diga: Jesus foi zombado. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhes insultos. Diga: lançaram insultos contra Jesus. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Esta semana eu conversei com uma pessoa aqui da Bethesda. A vida
dessa pessoa não foi leve. O sofrimento dela se estendeu por anos. Como é uma pessoa aqui da nossa comunidade há muitos e muitos anos, eu não só fui testemunha, eu acompanhei cada momento da caminhada dessa pessoa. Eu não quero aqui entrar em detalhes, porque o meu objetivo não é expô-la. Eu posso apenas dizer assim: uma pessoa membro da Igreja Bethesda passou por anos e anos de frustrações. As frustrações se converteram em enormes desapontamentos. Esses desapontamentos viraram sofrimento, dor. E a dor se alongou até virar uma tragédia. E essa semana eu conversei com essa pessoa. Algumas pessoas me perguntam assim: Ricardo, como é que você organiza os seus pensamentos? De onde é que você tira ideias para pregar? Olha, eu não quero pregar em cima de livros. Eu não quero ser um teólogo de Torre de Marfim. Eu quero tirar da vida. Eu quero tirar o material da minha pregação da realidade que pessoas da minha comunidade, do meu Brasil, da minha cidade de São Paulo, vivem, experimentam, amargam. E quando eu conversei com essa pessoa que há anos, décadas, vem sofrendo, padecendo, ele levantou para mim algumas questões que eu quero falar para vocês hoje à noite. Ele falou: Ricardo, eu estou em crise de fé. Andar com Deus e servir a Jesus me serviu para quê? Para quê? Eu não sei mais orar. Eu sofri muito. E depois de muito sofrimento, eu tive que amargar uma tragédia. Eu não tenho mais nem condições de chamar e convidar ninguém para vir na igreja. Porque cantar e louvar a Deus, para mim, não fazem o menor sentido. E quando ele estava me dizendo isso, eu senti essa semana a necessidade de trazer aqui na Bethesda um texto da Bíblia que a gente conhece, que eu já preguei nele, que o Vili já pregou nele, que o Eliel já pregou nele, que a Jerusa já pregou nesse mesmo texto, que nos levam a uma afirmação de Jesus. E essa afirmação de Jesus, ela parece que não cai. E parece que a gente rejeita essa afirmação de Jesus, porque nós, lá no fundo da alma, a gente recusa virar a chave. Virar a chave da compreensão. A primeira parte do versículo, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês vão passar, e uma outra tradução da Bíblia chama de tribulações. Jesus deixou bastante claro. E aí quando eu conversei com essa pessoa, e eu vi essa pessoa remoendo, e chorando, e amargando o que experimentou e o que sofreu na vida, eu pensei, é esse versículo que precisava ter sido de alguma maneira absorvido, incorporado, encarnado nele.
E por algum motivo não consegui, como pastor da igreja Betesda, fazer com que ele virasse a chave e entendesse a afirmação de Jesus: no mundo vocês terão aflições. Essa frase, essa afirmação de Jesus, deixa bastante claro para nós que Jesus em nenhum momento do ministério dele dourou a pílula para ninguém. Jesus em nenhum momento do seu ensino e da sua pregação pintou um mundo cor-de-rosa para ninguém. No mundo corporativo, se temos alguém aqui que trabalha com RH, com recursos humanos, essa frase de Jesus é a mesma frase que todo aquele que recruta, todo aquele que emprega, todo aquele que está recebendo um novo empregado em alguma corporação, em alguma empresa, em algum empreendimento, é regra do RH, é regra de recursos humanos, nunca dourar a pílula para quem está chegando na empresa. Não prometa mundos e fundos a um novo empregado. Não diga e nunca traga para ninguém da sua equipe quem tem expectativas irreais de salário, de folga. Não ensine a ninguém que vem chegando na empresa que vai ser um mar de rosas. Nunca engane a pessoa dizendo que o trabalho dela vai ser um passeio. Nunca diga a ninguém que a jornada será leve. Jesus jamais ensinou para os discípulos que a jornada ia ser leve. Jesus disse aos seus discípulos, por exemplo, quando ele diz assim: no mundo vocês terão aflições. O que ele está querendo dizer com essa frase? Ele está querendo dizer com essa frase o seguinte: no mundo haverá acidentes. No mundo acontecerão acidentes. E esses acidentes não têm nenhuma relação com pecado. No mundo tereis aflições. Existem sim acidentes. Marquises caem na cabeça das pessoas, pontes desabam, roda do caminhão se solta, acidentes acontecem nas estradas, um cromossomo cai no lugar errado na hora da gestação ou na hora da fecundação. Acidentes acontecem. Em Lucas capítulo 13, versículos de número de 1 a 5, Pilatos estava misturando. Pilatos estava, ele era o procônsul, não, ele era o procurador romano. E ele estava misturando o sangue de judeus com o sangue que ele ofertava nos sacrifícios nos altares pagãos. E foram perguntar para Jesus como é que podia isso. Jesus disse: olha, aqueles que estão sendo sacrificados e mortos por Pilatos e o sangue deles está sendo oferecido a deuses pagãos, não é mais nem menos pecador do que vocês todos. E disse mais: caiu uma torre em Siloé, ou a torre de Siloé caiu, morreram 18 pessoas, e vocês acham que esses 18 que morreram eram piores ou mais pecadores do que vocês? Não. Em outras palavras, acidentes acontecem. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições porque no mundo espere incompreensões. Espere do mundo incompreensões. O que é incompreensões? Problemas de relacionamento, problemas de ajustes,
E esses problemas de ajustes e de incompreensões, muitas vezes quando estão tingidos de maldade e de mau caratismo, essas incompreensões nos ferem. Existe uma incompreensão, mas junto com a incompreensão existe a maldade. Em João capítulo de número 7, versículo de número 5, Jesus sofreu incompreensões. Dentro da sua própria casa, o texto da Bíblia diz que os seus irmãos não creram nele. E quando ele pregou a mensagem de Jesus, quando ele pregou, eles diziam que ele estava fora de si. Teve uma hora lá que eles disseram assim: ele está fora de si, isso é um louco. Aí o outro disse assim: louco nada. Esse Jesus, em Marcos capítulo 3, versículo de número 20, esse Jesus não está louco não, ele está possuído de um demônio chamado Belzebu. Então, quando ele diz assim, no mundo tereis aflições, ele está dizendo é isso. E mais, no mundo tereis aflições significa que você vai ser traído, que você vai ser traída. No mundo existem traições, e nós somos traídos. Jesus nunca dourou a pílula para ninguém, ele não disse assim: olha, quem me seguir estará imune, não vai sofrer nunca, não vai padecer nunca de traições. Não, ele disse: no mundo vocês esperem traições. Mateus 10, 21 diz assim o texto: irmãos entregarão à morte o seu pai. O pai entregará à morte o filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Existe traição no mundo. E no versículo de número 24, Jesus diz assim: o discípulo não está acima do Senhor. Não está acima do mestre, e nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Belzebu, quanto mais os membros da família. Então no mundo tereis aflições. Você diz assim: pastor Ricardo, e o que a gente faz com os textos da Bíblia, como o Salmo de número 91? Que diz que eu não serei atingido, que 10.000 caem do lado, outros 1.000 caem do outro lado, e eu nunca serei atingido, que nenhuma arma contra mim prosperará, e que contra mim nada vai acontecer. Isso é Antigo Testamento. Isso são idealizações que o povo de Israel tinha no Antigo Testamento. Mas eu não sou dessa linha da espiritualidade judaica, eu sou seguidor de Jesus, e Jesus nunca fez esse tipo de promessa. Pelo contrário, Jesus nos disse: no mundo vocês vão ter aflições. Mateus capítulo 5, tem uns versículos na Bíblia que eu acho muito interessante. Eles são versículos que a gente gosta de citar, mas a gente não leva em conta o que está embutido no versículo. Por exemplo, orem por aqueles que os perseguem. É um versículo bonito, né? Orem por aqueles que os perseguem. O que está embutido nesse versículo? Que tem gente que persegue a gente. Alguém está me perseguindo. Veja outro. Oração do Pai Nosso. Tem duas versões hoje para a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que aos nossos devedores. Aí a outra diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os que nos têm ofendido. Opa! O que a oração do Pai Nosso está nos ensinando? Que tem gente que nos deve e que não pagou. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando os que nossos devedores. Quem aqui já foi fiador e levou um cano? A oração do Pai Nosso está dizendo assim: prepare-se que você vai levar cano. Você vai ser ofendido. Mateus capítulo de número 6, versículo 20.
acumulem tesouros no céu, onde os ladrões não roubam. O que está embutido nesse versículo aqui? Que aqui, ladrão rouba. E aqui na nossa Betesdinha nós já fomos roubados, assaltados aqui a mão armada. Ladrões entraram aqui de madrugada de mão armada. Está embutido. Mateus 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas são lobos devoradores. O que está embutido aqui? Que se a gente não tomar cuidado, o falso profeta vai nos devorar. Mateus 10 e 16, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio dos lobos. Existe aí uma alcateia de lobos, e eles estão dispostos a nos engolir. Se a gente não tomar cuidado, eles nos devoram. Aí Jesus fez a aplicação. Portanto, sejam astutos como as serpentes, e sejam precavidos, sejam simples, sejam astutos, precavidos como as serpentes, e sejam simples, puros, como são as pombas. Então, no mundo tereis aflições. Vocês vão ter aflições. Vira a chave de compreensão do mundo religioso que promete a nós. E a gente vive nessa expectativa e nessa redoma, até que um dia a vida nos dá um pontapé. E a vida dá pontapé. A vida dá soco na boca do estômago da gente. E se a gente não tiver virado a chave e a gente continuar com essas expectativas religiosas, nós vamos sucumbir, nós vamos fracassar. Porque no mundo vocês terão aflições. E quando eu digo que no mundo vocês terão aflições, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o mundo é injusto. O nosso mundo é um mundo injusto. Nós não vivemos num mundo de justiça. E a Bíblia é um livro lotado de injustiças. Lotado de injustiças. Abraão usou uma empregada doméstica que ele tinha em casa, chamada Agar. Usou dela. Foi assédio sexual. Ela engravidou. E o Abraão e a Sara jogaram essa mulher fora. Jogaram a mulher fora. Com um filho. Se chamava Ismael. E se não fosse o anjo de Deus ir buscar essa mulher e chamar o Abraão na chincha e dizer: ó Abraão, vai lá e corrige o mal feito e recebe essa mulher de volta, ela tinha sido jogada ao léu. Não espere do mundo e das pessoas um mundo de justiça. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Porque o mundo é injusto. Nem todos têm as mesmas oportunidades e as mesmas capacidades e os mesmos dons e os mesmos talentos. Moisés era gago. Moisés era gago. Que eu preciso falar para vocês. Ele era gago. Mas Timóteo era eloquente. E Arão, o irmão dele, também era eloquente. Matusalém viveu um monte de ano.
Vou nem dizer aqui que eu não sei, 900 e tantos anos. Paulo morreu cedo. Morreu degolado na flor da produção dele e da idade. Pedro realizou muitos milagres. João Batista não fez nenhum milagre. O mundo não é igual. E Asaf, o salmista do Salmo 73, disse: quando eu olhei para o mundo e para a vida, os meus pés quase se desviaram, porque eu vi a prosperidade do ímpio. O ímpio prosperava e o justo lutava com dificuldade. O ímpio anda no carrão de luxo, blindado. O rico tem iate. O rico viaja de jatinho. E você está aí amargando no metrô. E você está enfrentando o busão toda semana. E você olha para isso e diz: onde está Deus? E você vê o jovem sendo assassinado na flor da idade. E você vê o ímpio zombando e escarnecendo do povo com dinheiro depositado na Suíça. O Eclesiastes, eu sugiro que você leia o Eclesiastes. O livro do Eclesiastes, no capítulo 9, versículo de número 11, diz para a gente com todas as letras: o mundo não é justo. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida na mesa. E os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Tem um monte de evangélico que, se pudesse, rasgava esse versículo da Bíblia. E eu já vi até um teólogo dizer que quando o Eclesiastes diz isso é porque Salomão estava louco. Diga comigo assim: o tempo e o acaso. Diga: o tempo e o acaso afetam a todos, inclusive a mim. Mas o versículo, capítulo 16, versículo 33 de João, diz assim: eu não vou dourar a pílula, vocês vão ter aflições. Mas eu venci o mundo. Jesus afirma aqui que ele venceu o mundo. Mas espere, ele venceu o mundo, e eu quero que você preste atenção no verbo, na conjugação desse verbo. O verbo não diz assim: tenha um bom ânimo, eu vencerei o mundo. Ele ainda não tinha nem morrido e nem tinha ressuscitado. Como é que Jesus diz eu venci? Se venceu e ainda tem um monte de coisa para acontecer na vida dele, como que ele diz eu venci? Como bom corintiano, eu sei que a gente pode ganhar o jogo ou perder o jogo nos 48 do segundo tempo. Você pode perder o jogo aos 45, 48 do segundo tempo. E Paulo nos diz: quem está em pé, veja, não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. Cuidado, se você está em pé, não caia. Não cante vitória antes do tempo. Então como é que Jesus diz eu venci, se ele ainda não tinha passado pela cruz? Tenham bom ânimo. No mundo vocês terão aflições. Você sabe por quê? Eu tenho assim uma intuição, que eu acho que o que Jesus quis dizer quando ele diz assim: eu venci o mundo. Porque o grande desafio de Jesus foi a cruz. E o que eu acho, é minha opinião só, não estou falando ex cátedra.
Eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte: eu vou chegar na cruz, eu vou chegar na cruz, tendo já vencido o quê? E aí a tentação da cruz aqui é enorme. Porque quando ele está na cruz, crucificado, Lucas nos diz que houve ridicularização, houve zombaria e houve insulto. Na cruz Jesus foi ridicularizado, foi zombado e foi insultado. Por que ele diz eu venci o mundo? Porque ele chega na cruz e mostra na cruz que a ridicularização dos outros não teve força de roubar ele da ternura. O que é vencer o mundo? Vencer o mundo não é vencer todas as tribulações e ser vitorioso e ganhar e prosperar e vencer de novo e ganhar. Não, vencer. E ele disse eu venci. É porque na cruz ficou patente, ficou claro, ficou lúcido para todos nós, que por mais que as pessoas tenham tentado ao longo da vida de Jesus roubar ele da ternura, eles não conseguiram. Quem é que vence na vida? Quem vence na vida não é quem nunca passou por tribulação, quem não tem perrengue, quem não perde causa na justiça, quem não amarga a vitória. Não é esse que venceu na vida. Quem vence na vida não é quem não teve nunca que lidar com um filho ou com uma filha com problema de tóxico. Quem vence na vida não é uma pessoa que nunca teve problemas no Serasa. Quem vence na vida não é uma pessoa que tem problemas enormes de aprendizado. Não, quem vence na vida é aquele que nos perrengues da vida, nos pontapés que a vida dá, não permite que esses pontapés, esses dissabores, essa ridicularização roubem ele ou roubem ela da ternura. Porque na cruz, diante de toda essa ridicularização que estavam fazendo de Jesus, ele teve tempo, teve afeto, teve ternura, teve gentileza. Numa época em que as mulheres viúvas, sem proteção dos filhos, iam para a mendicância, viravam mulheres mendigas. E na cruz, diante dessa ridicularização, Jesus olha para João e diz: João, Maria, minha mãe, agora é a tua mãe. Mãe, João agora é o teu filho. Então quem é que vence na vida? É aquele ou aquela que não se torna parecido com as pessoas ridículas. Quem é que vence na vida? É aquele que nas dores e nos sofrimentos não fica pequeno como são as pessoas pequenas. Não fica baixo como são as pessoas baixas. Não fica mesquinha como são as pessoas mesquinhas. Jesus não ficou mesquinho na cruz. E eu vou dizer uma verdade que para mim é importantíssima. E eu quero que você guarde essa verdade hoje à noite. Deus não está tão interessado no que você faz. Deus está mais interessado na pessoa que você se transforma na medida do que você faz. Deus não está interessado no que eu faço, tanto quanto Ele está interessado no tipo de pessoa que o Ricardo está se transformando. Que tipo de pessoa está Jesus na cruz? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que tipo de pessoa você se transformou?
Com a riqueza ou com a tristeza, com a prosperidade ou com a pobreza, não importa. Que tipo de pessoa você se transformou? Porque é isso que importa na vida. Que tipo de pessoa eu me transformei quando eu tive dinheiro? Que tipo de pessoa eu me transformei quando a dor bateu na minha casa? Que tipo de pessoa eu me transformei quando eu fiquei famoso? Ou quando eu fui para o anonimato? Ou quando eu perdi tudo? Que tipo de pessoa eu me transformei? Isso é que importa. Nós temos na Bíblia, assim, eu tenho vontade de pegar alguns personagens da Bíblia e dizer assim: Saul, meu amigo, Saul, meu amigo, você cuidava de uns jumentos lá na roça do seu pai, e você hoje é rei de Israel. Saul, meu amigo, você cuidava de jumento, e agora você é rei de Israel. Mas que tipo de pessoa você se transformou, meu amigo? Que tipo de pessoa? Isso é que importa. Salomão. Tenho vontade às vezes de ter um papo com Salomão. Porque Salomão foi um cara, recebeu um cheque em branco. Eu tenho esse sonho de consumo, de um crente aqui da Bethesda chegar para mim um dia e dizer assim: pastor, o que a Bethesda está precisando aqui? Está aqui um cheque em branco. Cheque em branco. Sonho de consumo. Pois Salomão recebeu um cheque em branco de Deus. Deus deu para Salomão um cheque em branco, assinado embaixo, Deus. E nem colocou bom para não. Pode ir na boca do caixa. Deus, assinado, Javé. Pede o que você quiser, Salomão, e eu te dou. Salomão disse: eu podia pedir a morte dos meus inimigos, eu podia pedir riqueza. Senhor, eu quero sabedoria para julgar o povo, porque eu vou ser rei. Deus falou: Salomão, você é mais nobre do que o Ricardo. Você com cheque em branco nas mãos, não pediu nem riqueza e nem pediu a morte de ninguém, vingança de ninguém. Você pediu sabedoria. Pois Salomão, deixa eu dizer, você vai ter sabedoria e vai ter riqueza como ninguém jamais teve. E agora vocês entendem por que eu não tenho cheque em branco na minha mão, né? E Salomão se perdeu. Salomão se perdeu. Eu tenho vontade de chamar Salomão e dizer: meu amigo, como é que pode? Com tudo isso você se perdeu. Porque o mais importante na vida não é o que a gente faz, é na pessoa que a gente se transforma. Quem é que está pendurado na cruz? É um arrogante, um boçal? É um snob? Quem é que está pendurado naquela cruz recebendo insultos? Eu venci o mundo. A ridicularização não me transformou numa pessoa pior. Segunda coisa, quando Jesus diz assim: eu venci o mundo, não está dizendo que a vida foi fácil. E quando eu digo para você hoje à noite, vencer o mundo não é ter uma vida fácil. Vencer o mundo é não permitir que a cultura da violência nos torne cínicos. Cultura da violência. Vejam, Jesus está crucificado e os soldados que executaram, porque é assim, para nós, da sociedade ocidental cristã, a cruz foi muito pasteurizada. Tem cruz até de diamante.
pessoas usam cruz de diamante como joia. Na época de Jesus, a cruz era um símbolo medonho de tortura. A cena de um homem sendo crucificado, ou de uma mulher sendo crucificada, que eles também crucificavam mulheres, era horrível. Era um ritual macabro. Eles rasgavam, destruíam a pessoa, pregavam a pessoa na cruz, a pessoa ficava lá 2, 3 dias, os animais vinham bicar, as moscas vinham, era uma coisa horrorosa. Porque era um instrumento de tortura que os romanos usavam para intimidar, era horrível. Não pense na cruz como hoje os crucifixos e as cruzes das igrejas são, não. Era horrível. E diante dessa cena horrorosa, soldados estão zombando. Sabe por quê? Porque a cultura da violência os tornou frios. E essa cultura da violência não faz de Jesus um homem frio, cínico, em relação aos outros. Eu venci o mundo por quê? Porque na cultura da violência, em que as pessoas estão cínicas, frias, eu preciso ter coração para o sofrimento alheio. Não é possível que numa cena tão horrorosa esses homens estejam debochando. Eu sei que tem lugar para o deboche, para a brincadeira, para a pessoa levar as coisas. Não estou falando disso não. Mas há ambientes que a brincadeira não cabe, que o deboche não cabe, porque nós estamos lidando com o sofrimento humano. E vejam aqui o que está acontecendo no Brasil. A cultura da violência está nos transformando. Nós estamos nos transformando em pessoas frias, cínicas, que jogam insultos na internet, que escarnecem dos outros, que soltam notícias falsas, que gostam de ver os outros sofrendo. Eu sei que tem uma cultura toda nos YouTubes de mostrar bandido executando e bandido sendo executado, e essa coisa da vingança, e esses programas policiais da tarde, que é um banho de sangue, e é uma cultura do medo e da violência. E a única coisa que eu peço a Deus é que nessa cultura da violência eu não me torne um homem frio, sem gentileza, sem olhar para o outro, que Jesus olhou para o ladrão que estava do lado dele e teve compaixão da sua alma. O que é vencer? Não é passar pela vida. Você precisa mudar essa chave. Essa expectativa religiosa de que nós vamos passar pela vida e que nada vai nos acontecer, e que a vida... Existem sofrimentos inomináveis pelo mundo. Gente que sofre pra caramba, e eles não são nem piores nem melhores do que você. Há algum tempo eu fui fazer capelania no hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo, que é o hospital de infectologia. E eu estava passando pelo corredor da UTI, porque tem um corredor UTI que você não entra, porque são doentes altamente infectados. E eu estava no corredor por uma parede de vidro, e estava um homem deitado numa maca, inconsciente, respirando por aparelhos. E eu perguntei para o médico que me acompanhava, eu digo, quem é essa pessoa? E ele deu o nome da pessoa. Ele disse, ele está, por questões de horas, com uma meningite gravíssima. Falei, quantos anos ele tem? E quando o médico me disse a idade dele, o homem tinha exatamente a mesma idade que eu. E naquela hora eu tive essa sensação. Ele não é nem melhor e nem pior do que eu, e eu não sou melhor do que ele.
O que faz ele estar lá e eu estar aqui não são meus méritos. Não espere da vida. E nem ponha essa lógica de diabo, de demônio, de castigo e de Deus vingando. É porque o tempo e o acaso chegam na casa de todos. E nessa realidade, por que é que Jesus disse: eu venci o mundo? Mesmo sem ter chegado à cruz, mesmo sem ter ainda ressuscitado. Venci, não é vencerei, venci. Porque ao longo da vida de Jesus, com todas essas lutas, Ele nunca abandonou Deus. Nunca abandonou Deus. Porque a relação dele com Deus não dependia da vida se encaixar, da vida dar certinho, da vida dar uma guinada e tudo se fazer sentido e minha vida terminar com um happy end de Hollywood. E que a vida vai de alguma maneira ser um happy end. Um filme de Hollywood, uma novela mexicana que todo mundo termina casando no último dia e sendo felizes para sempre. Não. Jesus sabia da tragédia que para muitas pessoas é viver. E Ele amargou isso. Mas Ele nunca abandonou a relação com Deus. Porque a relação dele com Deus não dependia, e é isso que eu quero mudar na chave de compreensão de vocês. Não depende disso. Porque nós amamos a Deus não por aquilo que Ele nos dá. Nós amamos a Deus por quem Ele é. Eu amo a Deus por quem Ele é. E se você passar pela vida e no fim você puder dizer como Jesus disse na cruz: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito, e descansar nos braços de Deus, você venceu o mundo, por mais que a vida tenha açoitado você. E a única coisa que eu peço a Deus é: Senhor, não deixa que os pontapés, que as traições, que as dores, que nada afete a minha relação contigo, porque eu te amo. E eu te amo não por aquilo que tu me dás, eu te amo porque eu descobri em Jesus de Nazaré a melhor, a mais perfeita, a mais pura representação de quem Deus é. E eu estou apaixonado pelo Deus que eu vejo em Jesus de Nazaré. Ele é apaixonante e a minha vida é dele. E não vou deixar que nada dessa vida. E quem disser isso, eu lhe digo: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus o Senhor. Amém? Fiquem em pé, eu quero cantar com vocês uma canção.